Olá, o seu Filosofando está começando, Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita, que vai ao encontro do conhecimento desenvolvido ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. O programa Filosofando, como você bem sabe, tem por objetivos oferecer a você um aprofundamento dos conhecimentos espíritas, ofertado pela codificação através da sua filosofia, portadora de princípios eternos, imutáveis. Todo projeto tem uma arquitetura de valores, e o projeto Estudos Filosóficos Espíritas, que inspirou este programa, não poderia deixar de construir a sua, tendo como referencial os princípios supremos de moralidade e de ética estabelecidos por Jesus de Nazaré. O projeto pedagógico Estudos Filosóficos Espíritas, que você pode encontrar na íntegra no portal de estudos filosofiaespírita.org, trabalha com elementos nucleares da codificação, porém não somente com referenciais teóricos, mas também articulando as diversas interfaces da filosofia espírita e a sua aplicabilidade no seu cotidiano, sem cair nas armadilhas do pragmatismo. O slogan de abertura do programa, citado anteriormente, definiu os parâmetros da filosofia que ao longo de 2.600 anos de história buscou a verdade que a filosofia espírita encontrou, conforme os ensinos de Jesus e demonstrou a todos. Lembramos a você que este programa vai ao ar, como você bem sabe, na TV Mundo Maior, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com horários alternativos. Ao longo da semana, às terças-feiras, às 5 da manhã, aos sábados, às 8 da manhã e aos domingos, às 15h30 horas. O site da TV Mundo Maior traz a nossa página Filosofando, onde você pode encontrar todos os programas gravados de todas as temporadas. Você também pode acessar os programas anteriores através da nossa página no canal da TV Mundo Maior no YouTube e também no app da TV Mundo Maior que você baixa no seu celular e pode assistir o programa ao vivo. Também no nosso portal de estudos filosofiaespírita.org, na página da videoteca, você pode encontrar alguns programas que nós gravamos também. E, por favor, entre em contato conosco através do nosso Facebook, facebook.com/cefyorg, com suas opiniões, sugestões que serão muito bem-vindas sempre. Nós lembramos a você que este programa conta com a sua colaboração. Associe-se ao canal, a este canal, colabore com a Rede Boa Nova de TV e de rádio, com a sua missão, sem dúvida nenhuma, em sua missão de levar bem-estar e conhecimento para todos. Ligue para o 0800 12 18 38 e associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Não se esqueça, 0800 12 18 38. E assim você estará colaborando com o programa Filosofando, para que ele possa continuar aí ao ar, mas também com os demais programas da Rede Boa Nova de rádio e de televisão. Ser ou não ser espírita? Isso é proselitismo? Que você acha? Uma frase do filósofo Merleau-Ponty: a verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo. Então, sem dúvida nenhuma, que tanto a filosofia quanto a filosofia espírita oferecem essa oportunidade para todos nós de reaprendermos sempre a ver o mundo de forma diferente. Há tempos eu tenho ouvido a seguinte frase: não devemos obrigar as pessoas a fazerem adesão à doutrina espírita, pois isso é fazer proselitismo. Em outra ocasião, alguém disse: cada criança ou jovem deve escolher o seu caminho. Afinal, Kardec disse que o espiritismo não é proselitista. Em todos esses momentos citados e muitos outros, com algumas variantes, mas sempre com o mesmo sentido, nós sentimos que a dúvida permaneceu no ar. Afinal, o que é ser espírita, não é verdade? Mas o mais interessante é o que é ser proselitista. E ainda, por que a preocupação reinante no pensamento dessas pessoas de não demonstrarem a sua adesão ao espiritismo? Em que isso estaria confrontando outras religiões, doutrinas, crenças? Ou será que desconhecemos o que é ser espírita de verdade? Se lançarmos algumas perguntas, tais como: qual o papel do espírita para consigo mesmo e a sociedade? Em que o conhecimento dos princípios espíritas poderia mudar radicalmente o enfoque da vida das pessoas? Aqui,
ou em qualquer outra parte do mundo, desde que aceitos, claro. Teríamos uma avalanche de, não sei muito bem, mas acho que, penso que... Pois bem, é justamente aí que o ser espírita entra em questão. Vamos por partes, muito embora as alternativas que ofereçamos a seguir, obviamente, não sejam abrangentes, pois se o fossem, também estaremos limitando as possibilidades humanas de especularem a favor do bem viver conforme a bússola que a filosofia espírita nos oferece. Comecemos por definir o ser espírita como um movimento de transgressão, que aqui não se trata do significado de fomentar revoltas, mas pensar e agir contra a maré do senso comum e apresentar novas alternativas para bem viver individual e coletivo através do conhecimento sólido e bem estruturado de seus princípios condutores da vida. Por exemplo, todos sabem que a ética é uma disciplina de atitudes, porém, nem todos têm o alcance moral desse conceito. Jesus nos oferece quando diz do amar ao próximo como a si mesmo. A filosofia espírita tem, naturalmente, e amplia esse conceito quando detalha o poder dos efeitos sobre as causas determinantes. Ou seja, pelo fato de vivermos um plano evolutivo moral onde o determinismo se manifesta como efeito das causas morais geradas por nós. Mas não há, então, determinismo divino? Sim, há determinismo divino que se manifesta através das leis que repousam na consciência humana. Nós não estamos, portanto, dotados de liberdade plena, não. Nós estamos sempre sujeitos ao determinismo divino conforme o nosso padrão de evolução. Quanto mais evoluído é o ser, maior será a consciência dessas leis. É quando ele próprio se expande, independente do espaço existencial em que se encontre, como encarnado ou desencarnado, numa cosmovisão que abarca a realidade de uma perspectiva inédita. Este é o condicionamento das leis, a evolução do espírito. A evolução do espírito, se existe fatalidade, a fatalidade está aí. Aliás, é a única que existe, na verdade. Mas e quanto ao livre-arbítrio, como fica? Está inserido nesse movimento de tomada de consciência dos conteúdos das leis em si, na interexistência, já que a liberdade faz parte desses conteúdos? O que é interexistência? É a vida sem solução de continuidade, sem interrupção, vida material e vida espiritual. Nós apenas, quando morremos, despimos a vestimenta carnal, mas continuamos a ser quem somos. Portanto, interexistência envolve a vida na matéria e a vida espiritual também. Foi um termo desenvolvido pelo filósofo espírita José Herculano Pires. Quanto à moral, ela qualifica esse processo, conduzindo o ser para o reto caminho do pleno amor, tal como Jesus disse e fez. Isso significa que nós não temos alternativas, nem poderes, para evitar as consequências das más ações, pensamentos e atitudes, atraindo para nós a intensidade do mal praticado, quando consciente, sem remorsos ou retratação. Aqui não se trata de lei de talião, instrumento de contenção das leis mosaicas. Quando nós falamos muitas vezes, aliás, existe uma expressão muito mal utilizada que nós vemos entre alguns espíritas que diz que lei de ação e reação é a mesma coisa que causa e efeito. Não, não é. Ação e reação é uma lei física, causa e efeito é uma lei moral. Se nós admitíssemos ação e reação como sendo uma lei moral, nós estaríamos dando endosso à lei de talião, não é verdade? Se temos como exemplo um sentimento dos mais perniciosos e ainda vigentes na alma e no coração humano, a inveja. Eu já fiz um programa específico aqui sobre a inveja, quando eu abordei um personagem de William Shakespeare, na história Otelo, a personagem Iago, que nós vamos ver logo mais, esse Iago, o que ele representou na vida de Otelo. A professora Olgária Matos, da Universidade de São Paulo, da Filosofia da Universidade de São Paulo,
Define ética hoje como conjunto de experiências valorativas agregadoras, ou seja, na prática trata-se de prudência nas ações, boas maneiras, valorar a palavra empenhada, a boa educação. Em algum momento, perdemos a capacidade de vivenciar tais valores, que são vistos como mero formalismo e perda de autenticidade. Eu vou repetir. Prudência nas ações, boas maneiras, valorar a palavra empenhada, boa educação. Veja você. A análise da professora diz que essas virtudes, podemos até chamar de virtudes, são vistas como mero formalismo e perda de autenticidade. A boa educação seria a perda de autenticidade? O que você acha? Uma das consequências disso é o sentimento de inveja, visto como processo universalizado. O padrão quero o que o outro tem foi substituído pelo não quero que o outro tenha. Segundo a professora Olgária, é um estado de guerra de todos contra todos. Segundo Dorrit, no livro Inveja, o Mal Secreto de Ventura, a inveja é um sentimento inconfessável e tão insidioso que faz com que os outros 6 pecados capitais pareçam até invejáveis. Pode-se controlar a cobiça e acalmar a ira. Seria possível sublimar a luxúria e saciar a gula. O orgulho não chega a ser mortal e a preguiça não é um estado irreversível. Mas a inveja não, ela é inesgotável, sorrateira, calculista, cumulativa, duradoura, subreptícia, incontrolável, ou poderemos resumir numa só frase, um eterno descontentamento consigo mesmo. Nós vamos para um pequeno intervalo, mas nós já voltamos já com essa análise muito própria e muito interessante feita pela professora Olgária Matos. Até já!